Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Mas nessa hora, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus, Jó e a justiça própria. Preste atenção, filho. Naturalmente, não gostamos das coisas que ocorreram com Jó, mas devemos admitir que as verdades expostas nesse livro são maravilhosas. Originalmente, a história foi escrita de forma poética, mas não como a poesia em português, e sim a poesia hebraica. A poesia hebraica normalmente não possui rimas, mas procura expor uma verdade. Algumas vezes, como no livro de Provérbios, uma linha fala de uma verdade e a linha seguinte coloca o oposto. Em outras, há duas verdades colocadas de forma paralela. Jó, certamente, é o personagem mais antigo da Bíblia. Ele viveu muito antes de Abraão. O ensino do livro não é sobre Israel pelo simples fato de que Israel ainda não existia. A lei não é mencionada porque é muito anterior a Moisés. Ainda que se mencione coisas como adultério e roubo, elas são mencionadas porque fazem parte do código moral comum aos povos antigos. A lei ainda não havia sido dada. Um fato interessante é que, mesmo sendo o livro mais antigo da Bíblia, ela menciona fatos científicos que somente foram comprovados muitos séculos depois. Em Jó 26, verso 7, diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. Ele fala de como as águas sobem para as nuvens e depois voltam para a terra. A condensação é descrita no livro de Jó. Jó fala de Órion e de Pleiades. Ele já sabia que as estrelas são o meio de se orientar no meio da noite. Os navegadores descobriram o Cruzeiro do Sul. São 5 estrelas que formam uma cruz. Eles sabiam que se vissem a cruz nas estrelas do sul, eles saberiam o caminho de casa. Encontre a cruz e você chegará à sua casa. Em Jó, capítulo 1, verso 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando nós lemos o livro, precisamos ver a descrição que o Espírito Santo faz a respeito de Jó. Ele é descrito como um homem justo. Ele é alguém declarado justo por Deus. Se vivesse nessa dispensação, ele seria descrito como um filho de Deus. Apesar disso, ele vai enfrentar situações que o deixarão confuso e perplexo, sem saber como explicá-las. Seus amigos vieram dizer a ele que a sua situação era consequência do pecado. Mesmo hoje, há muitos que ensinam que se algo ruim acontece conosco, é porque temos cometido algum pecado diante de Deus. Mas Deus mesmo declara que Jó era íntegro e reto, que se desviava do mal. Isso é o mesmo que Deus diz a nosso respeito hoje, em Cristo. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Todavia, um ponto sensível aqui. Mesmo que você seja alguém justo, isso não significa que não haja mais nada para ser tratado na sua vida. Não é porque você é justo, sem culpa e correto, que não existem coisas em sua vida para serem tratadas. O obstáculo número 1 que Deus procura remover em nossas vidas é a justiça própria. Ele fará isso, permitindo que coisas aconteçam conosco. Quando tendemos a dizer que a culpa é do marido, da esposa, dos nossos pais, do governo, do pastor ou da igreja, estamos dizendo que temos justiça própria ou que os outros devem ser culpados, mas nós nunca. Muitas pessoas
não percebem que possuem justiça própria, nem mesmo o próprio Jó. A raiz que causou todos os problemas de Jó foi a justiça própria. Podemos admitir que Deus nos disciplina. Existem tratamentos de Deus na nossa vida, mas é preciso esclarecer que Ele é o nosso Pai. Ele não disciplina com acidente de carro, com enfermidades, com pragas. Do mesmo modo que um pai terreno não faz coisas assim com seus filhos. Precisamos ver que a história de Jó, o diabo está agindo, mas Deus quer trazer luz o problema da justiça própria de Jó. Muitos enfatizam que o ponto central de Jó é a sua capacidade de continuar sendo fiel apesar de todas as tribulações. O diabo disse que Jó só era fiel porque era abençoado. Se a bênção fosse tirada, ele blasfemaria. Todos nós temos a oportunidade de mostrar ao mundo espiritual que amamos o Senhor, mesmo quando nós não compreendemos as circunstâncias. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida toda. Isso não é verdade. Os mestres na palavra dizem que não durou mais que 9 meses. A Bíblia nunca diz para considerar o sofrimento de Jó, mas sim o seu fim. Tiago capítulo 5, verso 11. Alguns dizem que são como Jó. Então esteja certo de ser abençoado, como foi ao final de 9 meses. Em uma outra abordagem do livro, mostra que o problema de Jó foi causado pelo sofrimento de condenação e medo. No capítulo 3, verso 25, Jó diz: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Durante muito tempo, eu tive medo de sentir medo. Quanto mais medo eu tinha, mais medo eu sentia de ter medo, porque foi-me dito que, quando sentimos medo, atraímos a nós coisas ruins. Mas a verdade é que o medo é resultado da condenação. No capítulo 1, vemos Jó oferecendo sacrifício. Mas por que ele oferecia sacrifício? Ele temia que talvez tivesse pecado. Jó capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias dos banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó vivia debaixo de acusação e medo. Podemos dizer que era um sentimento de condenação e acusação que produzia o medo, que por sua vez gerou todo tipo de doença em Jó. Tudo isso, evidentemente, veio do maligno. Precisamos sempre nos lembrar de que Deus não é o nosso problema. Antes, o acusador é quem nos importuna todo o tempo. Todas essas abordagens estão corretas, mas eu creio que haja algo mais profundo. Deus queria expor o problema da justiça própria de Jó. Toda a tribulação foi para mostrar a raiz da justiça própria. Eu creio que a disciplina de Deus sobre os seus filhos ainda permanece hoje, mas não creio que os crentes do Novo Testamento passem pela mesma tribulação de Jó. No livro, nós vemos que Jó desejava que houvesse um advogado entre ele e Deus, para que pudesse apresentar a sua causa. Ele desejava que houvesse alguém que pegasse na mão de Deus e na sua própria mão, então fizesse a reconciliação. Hoje, nós temos esse advogado, o Senhor Jesus. Há muitas razões pelas quais o Senhor tinha que se fazer homem, mas uma delas é que Deus podia se compadecer de nós, mas não podia entender o nosso sofrimento. Então ele se fez homem para identificar conosco e nos apacentar. Agora ele nos compreende. Outra coisa é o acesso que Satanás teve ao trono de Deus. Não creio que isso possa acontecer hoje. Naqueles dias, Deus estava segurando o rolo da escritura da terra que Adão tinha entregado a Satanás. Ele tinha direito sobre a terra. Mas hoje, o Senhor resgatou a terra e pagou o preço.
Por isso o livro da Escritura está selado, que estava na mão de Deus, foi dado a Cristo. O inimigo não tem mais nada para reivindicar diante de Deus. Quando o Senhor subiu ao céu, ele aspergiu seu sangue no tabernáculo celestial. Naquele tempo, Deus não tinha o advogado à sua direita, como temos hoje. Cristo é o nosso advogado. No dia da expiação, o sumo sacerdote também aspergia o sangue 7 vezes no chão diante da arca. Essa é a razão, porque o diabo não pode mais chegar diante de Deus. Precisamos entender que essa posição nunca pertenceu a Satanás, mas Adão cometeu alta traição contra Deus e deu ao inimigo a posição que era dele. O diabo queria atacar Deus, por isso acusou Jó. Uma pessoa perversa nos ataca diretamente, mas uma pessoa muito perversa ataca os nossos filhos para nos atingir. Por tudo isso, eu creio que esse tipo de tribulação não aconteça com o Filho de Deus. Jesus se tornou nosso representante diante de Deus. Ele é o nosso advogado e o seu sangue foi aspergido no tabernáculo do céu. Não fique com medo dessas tragédias. Elas não vão acontecer com você. No capítulo 1, nós vemos que Satanás então saiu da presença de Deus e promoveu uma grande destruição. No único dia, Jó perdeu todos os filhos e todos os seus bens, e ainda apareceu com uma doença que cobriu todo o seu corpo, de feridas purulentas. A partir desse momento, Jó e seus amigos começaram um longo diálogo. A respeito do que disseram, precisamos alertar que há coisas que não são precisas. O argumento básico dos amigos de Jó era que tudo aquilo procedia de Deus. Entenda que elas não eram obras de Deus. No céu não há hospitais, porque não há criancinhas morrendo de câncer. No céu não há morte nem perda. Tudo no céu é bonito, até as ruas são de ouro. Tudo que nós lemos sobre Jó foi obra do diabo. Tiago, capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor deu-lhe, porque o Senhor é cheio de misericórdia eterna e compassivo. Os amigos de Jó vieram inicialmente para confortá-lo, mas o final diz que eles o confortaram miseráveis. Seus nomes, Elifaz, Bildade e Zofar. A partir do momento que esses amigos vieram, Satanás não é mais mencionado, porque ele sabia que com esses amigos não era mais necessário. Os argumentos dos amigos de Jó não eram necessariamente errados. Eles apenas foram aplicados na circunstância errada. Foram aplicados a Jó de forma errada. A verdade dita no momento errado, fora do contexto, não é melhor que uma heresia. Elifaz representa a experiência. Em Jó capítulo 4, versos 7 e 8. Lembra-te, acaso, já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavraram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles os cegam. Ele disse a Jó: você já viu algum inocente que tivesse perecido? Você não pode ser inocente. Veja o que aconteceu na sua vida. Elifaz argumenta com base na experiência. Alguns gostam de dizer que a experiência é a mãe de toda sabedoria, mas isso não está na palavra de Deus. Quando vivemos com base na experiência, estamos sempre confusos, porque numa ocasião fizemos algo e deu resultado. Noutra, fizemos a mesma coisa e o resultado foi outro. Só a palavra de Deus pode nos dar a verdadeira sabedoria, pois só ela é inspirada por Deus. A promessa do Novo Testamento é que quanto mais formos piedosos e fiéis à mensagem do Evangelho, mais seremos perseguidos. Nunca seja perseguido por algo feito estúpido, mas a glória é ser perseguido por causa da verdade. Bildade representa a tradição.
Lá em Jó, capítulo 8, do verso 8 ao 11. Pois eu te peço, pergunta agora à geração passada e atenta para a experiência de nossos pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto o nosso dia sobre a terra são como sombra, porventura não te ensinaram os pais? Não haverão de falar e do próprio entendimento não ferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo, ou viça o junco sem água? Bildade argumenta a aparição a partir da tradição. Ele diz que Jó, que sem lodo não tem papiro. Em outras palavras, o lodo do pecado é que produz o papiro da tribulação. Com esses amigos, Jó não precisava mais de ataque do diabo. Zofar representa o legalismo. Lá em Jó, capítulo 11, verso 13 ao 15. Se dispuseres o coração, estende as mãos para Deus. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Zofar argumenta a partir do legalismo e do moralismo. Para a maioria das pessoas, as explicações de todos os tipos de problemas é o pecado cometido. É verdade que o pecado pode trazer consequências tristes. Jesus disse ao paralítico do tanque de Betesda: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5, verso 14. Mas o Senhor também disse a respeito dos 18 homens que morreram no desabamento da torre de Siloé, que não eram mais pecadores que os demais moradores de Jerusalém. Lucas capítulo 13, verso 4 e 5. Simplesmente não podemos julgar o sofrimento dos outros, dizendo que é por causa do pecado. As pessoas facilmente julgam as outras, dizendo que tudo estão sofrendo é por causa do pecado. Fazem isso até quando o mesmo acontece com elas. Aí já não é mais pecado. Elas desculpam dizendo que foram traídas e que os outros estão perseguindo e coisas assim. O que Zofar e seus amigos dizem, na verdade, é mais uma verdade aplicada de forma errada. Esse é o motivo pelo qual nos preocupamos quando irmãos pegam passagens do Velho Testamento, originalmente aplicadas aos rebeldes daquela dispensação, procuram aplicar essas mesmas passagens aos crentes do Novo Testamento. O que dizem é verdade, mas aplicada a pessoas erradas. Toda Escritura é inspirada por Deus, mas nem toda Escritura foi escrita para nós. Quando Jesus repreende os fariseus, aquilo não é para nós. Está escrita para o nosso benefício, para que não caiamos no mesmo erro deles. Quando tratamos irmãos com as palavras que foram dirigidas originalmente aos fariseus, nós ferimos o corpo de Cristo. Esses 3 amigos de Jó representam 3 tipos de pregação que temos hoje no meio cristão. Há aqueles que pregam com base na experiência, como ele faz. É comum ouvirmos pastores contando a sua experiência, dizendo quanto algo foi bom para eles. Mas o fato de ter sido bom para eles não significa que será bom para todos. Já ouvi pastores dizendo que na sua casa a esposa é que cuida das finanças. Bom para eles, mas eu não quero dizer que será bom para todos. Corremos o risco quando tomamos a simples experiência de outros como se fosse palavra de Deus. Há outros, como Bildade, que pregam com base na tradição. Acreditam que pelo fato de ter sido algo feito de uma forma por muitos anos, aquilo se torna verdadeiro. Há coisas boas na experiência e na tradição, mas não devemos tomá-las como se fosse a verdade da palavra de Deus. Zofar representa um tipo de pastor que prega com base na lei. Ele é legalista. Todo legalista vê as coisas de modo idealizado e perfeito. Ele não prega algo errado. Ele apenas aplica de forma errada na vida das pessoas.
Quando pregamos com base na experiência, na tradição ou no legalismo, a resposta das pessoas é sempre o oposto do que esperamos. A resposta de Jó aos seus amigos foi uma grande ira. Em Jó 29, vemos impressionantemente, Jó se refere a si mesmo mais de 40 vezes. Esse tipo de pregação produz muita justiça própria. Jó não estava mentindo a respeito das suas boas obras. Ele apenas estava confiando nelas para se justificar. É muito bom termos irmãos que rejeitam o pecado, praticam boas obras e fazem tudo o que lhes é requerido. Mas tudo isso se perde se eles confiarem na sua justiça própria. A justiça própria impede o mover de Deus. Eu creio que o objetivo de uma das disciplinas de Deus na vida dos seus filhos não seja realmente o pecado. Não me entenda mal. Deus odeia o pecado, mas tem algo que ele detesta mais: justiça própria. Deus disciplina os seus filhos para tirá-los da justiça própria. A justiça própria nos leva a condenar o próprio Deus. Em 19:6-21, Jó claramente culpa a Deus pelos seus problemas. Mas o problema de Jó não era Deus, e sim o diabo. Eu creio que uma das razões porque Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus foi porque ele assumiu o seu pecado sem culpar a Deus. O quarto amigo de Jó. Depois que os três amigos falaram, entra em cena um quarto amigo, um quarto personagem, Eliú. Ele já estava irado com Jó, porque esse achava mais justo do que Deus. E também se irou com os três amigos, porque ele, mesmo sem ter encontrado nada de errado em Jó, ele o estava condenando. Eliú era um tipo de Cristo. Jó nada respondeu a ele. Antes foi conduzido a uma oposição que se humilhou diante de Deus e reconheceu que ele nada era sem Deus. A principal estratégia do diabo é sempre acusação e condenação. Quando pessoas ficam doentes, o inimigo sempre acusa de terem pecado. Quando não consegue mostrar algum pecado, ele mostrará que foi cometido anos atrás. Por fim, o inimigo dirá às pessoas que estão sofrendo por causa do pecado dos seus pais e avós. Esse é o argumento da lei do Velho Testamento. Mas hoje fomos libertos de toda a maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 13. Esse ensino é chamado de maldições hereditárias. Não podemos achá-lo no Novo Testamento. Precisamos ter cuidado com ensinos que destroem as pessoas ao invés de ajudá-las. Se você está doente, o que fazer? Antes de tudo, saiba que a doença não é a vontade de Deus. O Senhor deseja vê-lo bem. No final, Jó foi curado e totalmente restaurado. Eliú disse algo muito precioso. Em Jó 33, verso 23 e 24. Havendo, porém, um anjo ao seu lado como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para lhe ser favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Há um mediador que veio dizer o que é certo a respeito de Deus. O resgate já foi pago, por isso nós podemos ter o favor de Deus. O resgate é a redenção que foi feita na cruz. A razão por que Deus é justo em curar o doente pecador é porque ele encontrou o resgate. O preço do resgate foi pago. O preço para a saúde, o preço para uma vida abundante, para a prosperidade e todas as bênçãos naturais já foi pago no Calvário. O preço da nossa salvação inclui todas as bênçãos. Hoje, o único sofrimento que o Novo Testamento promete é a perseguição. Mas o preço de todas as bênçãos que já foi pago pelo nosso resgatador. A resposta de Deus. Depois que Eliú falou, o próprio Deus começou a falar com Jó. O Senhor mostra a sua grandeza e a sua majestade revelada na criação. Jó, capítulo 38, do verso 1 ao 5. Depois disso, o Senhor, por meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios
com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tu tens entendimento, que lhe pôs a medida, se és o que sabe, e quem estendeu sobre ela o cordel? No capítulo 40, o Senhor mesmo confronta a justiça própria de Jó. A natureza humana caída sempre procura condenar a Deus e se justificar. Jó capítulo 40, versos 7 e 9. Cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para justificares? O que é incredulidade? É ter um alto conceito a respeito de si mesmo e o baixo conceito a respeito da palavra de Deus. Isso mostra quão terrível é a incredulidade. Mas se você quer ser abençoado, aprenda a concordar com Deus em sua palavra. Nunca tente justificar a si mesmo, mas creia na justificação que vem de Deus. Se você coloca diante de Deus como juiz, você não pode ser salvo. Mas se você se coloca diante de Deus como justificador, você não pode se perder. Se é Deus quem nos justifica, quem o condenará? A mudança de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, verso 1 ao 6. Um dos problemas de Jó era conhecer o Senhor de ouvir falar. Em outras palavras, conhecimento era de segunda mão. Ele só pensava que Deus era o seu problema, mas a verdade é que o Senhor é a nossa resposta. No final, Jó declara ver o Senhor. O resultado disso foi arrependimento. Depois que ele se arrependeu da sua justiça própria, em Jó 42, 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. O Senhor restituiu a Jó 2 vezes mais o que ele havia perdido. Se você está passando por uma tribulação como a de Jó, então se prepare para a bênção. Você será restituído 2 vezes mais. Quando que o Senhor mudou a sorte de Jó? Enquanto ele orava pelos seus amigos. Nunca permita a mágoa ou ressentimento em seu coração. Os amigos de Jó erraram com ele, mas a bênção veio junto com o perdão. Essa é a verdade. Foi um sinal de arrependimento de Jó. Seu erro era justiça própria. Aqueles que são cheios de justiça própria não perdoam ninguém. Quando Jó perdoa seus amigos, está dizendo que não tem justiça própria para cobrar perfeição alguma. Nessa hora, eu quero orar por você. Quero orar por todas as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu oro pela libertação da Rosimeire, do João Marcos, do Abdel Ramon, do Rogério, do Valdivino. Eu oro pela conversão do seu Juarez Marçal, da Aldenora Cavalcante, do Ronan Júnior, do Idelvando e do Mateus. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa revelação. Nos livra da justiça própria. Nos livra, Deus, de todo o mal. Dá-nos a sabedoria. Aonde essa palavra chegar, aonde essa oração chegar, que a vida de Deus venha fluir. Traga paz, traga alegria, traga cura, traga prosperidade. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a todas as pessoas que ouviram essa oração até o final. Que o Deus venha restituir tudo aquilo que o diabo roubou de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.